Você consegue imaginar o Brasil sendo dominado por preguiças do tamanho de elefantes, cobras maiores que um ônibus e jacarés que podiam devorar um ser humano com uma única mordida? Pois é. Se você acha que hoje a floresta amazônica esconde perigos, espere até conhecer o Brasil de milhões de anos atrás. Uma terra selvagem, onde as regras da natureza eram outras e os monstros reais. Essa não é apenas uma história sobre fósseis. É a lembrança de uma era esquecida, onde o Brasil não era o Brasil que conhecemos, mas sim um continente de gigantes. E tudo começou há cerca de 100 milhões de anos, quando os continentes ainda estavam em plena dança tectônica, e a América do Sul começava a se afastar definitivamente da África. A separação criou cicatrizes profundas na crosta terrestre, e o que hoje é o Brasil se tornou um caldeirão fervente de ecossistemas extremos, florestas densas, savanas abertas, planícies alagadas e desertos com lagos efêmeros. Esse cenário contrastante, somado a um clima quente e úmido, foi o ingrediente perfeito para o surgimento de criaturas que fariam até mesmo os dinossauros da América do Norte parecerem amadores. A Era dos Gigantes Tropicais. Comecemos pela estrela de muitos pesadelos, a Titanoboa. Essa serpente viveu há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros. Ela podia chegar a 15 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Imagine algo do tamanho de um ônibus escolar, com músculos suficientes para esmagar crocodilos como se fossem tubos de papel. Se a floresta era o seu domínio, os rios e pântanos pertenciam a outro monstro, o Purosaurus, um crocodilo pré-histórico que viveu na Amazônia há cerca de 8 milhões de anos. Com 12 metros de comprimento e uma mordida mais poderosa do que qualquer animal terrestre atual, o Purosaurus era um predador que não caçava, ele emboscava. Um colosso semi-aquático que transformava qualquer lago em armadilha mortal. E se você acha que só os répteis dominavam o Brasil, pense de novo. Mamíferos de outro mundo. Após o fim dos dinossauros, os mamíferos ganharam espaço. E no Brasil eles cresceram muito. Imagine uma preguiça do tamanho de um rinoceronte, com garras curvas de mais de 30 centímetros, vagando lentamente pelas planícies. Essa era a Megatherium, uma preguiça gigante que, diferente das suas primas modernas, poderia se defender. E muito bem. Ela não era uma presa fácil. Na verdade, era um verdadeiro tanque de 4 patas. Ao lado dela, o Toxodon, um mamífero herbívoro que parecia uma mistura de hipopótamo com um rinoceronte. Pesando quase 1 tonelada, ele vagava em bandos e, apesar da aparência pacata, sabia usar sua força quando ameaçado. Mas havia um predador à altura. O lendário Smilodon populator, conhecido como tigre dente de sabre, não vivia só na América do Norte. A maior subespécie já encontrada habitava exatamente aqui, no Brasil. Com presas curvas de até 30 centímetros, o Smilodon brasileiro era um caçador de emboscada, capaz de derrubar presas muito maiores do que ele. Forte, ágil e paciente, era o terror das planícies. As terras do sul, o Jurassic Park brasileiro. Muito antes da Amazônia surgir, o sul do Brasil era palco de um espetáculo ainda mais antigo. Estamos falando do período Triássico e Jurássico, quando o Brasil fazia parte do supercontinente Gondwana. Regiões como o Rio Grande do Sul revelaram fósseis de dinossauros que caminharam pela Terra antes mesmo do T-Rex existir. Um deles é o Staurikosaurus, um dos primeiros dinossauros carnívoros do mundo. Pequeno, ágil e extremamente rápido, era um predador oportunista, surgido há mais de 230 milhões de anos. Mas a estrela do período era o Buriolestes, um dos dinossauros mais antigos já encontrados no planeta, e o ancestral direto dos dinossauros que viriam a dominar o mundo. Esses fósseis mostram que o Brasil foi o berço dos primeiros dinossauros. Em outras palavras, o começo da Era dos Monstros aconteceu aqui, do sertão ao Inferno Verde. Mais ao norte, nas formações rochosas do Ceará, foram encontrados fósseis de pterossauros de envergadura impressionante. Alguns podiam atingir quase 10 metros de ponta a ponta das asas. E o mais incrível,
com cristas ósseas na cabeça tão grandes que faziam parecer criaturas saídas da ficção científica. Essas criaturas sobrevoavam lagos rasos e caçavam peixes com precisão cirúrgica. Uma dessas espécies, o Tupandactylus, é considerada uma das mais bizarras da paleontologia mundial. E não é só. A região de Araripe guarda fósseis de peixes, insetos, répteis e até plantas. Um verdadeiro portal natural para o passado. Um cemitério de gigantes. Nos últimos 20 mil anos, quando os humanos começaram a se espalhar pelas Américas, o Brasil ainda era lar de muitos desses gigantes. Preguiças gigantes, gliptodontes, parentes dos tatus do tamanho de um fusca. Mastodontes e até cavalos pré-históricos dividiam o território com os primeiros caçadores. Mas com o tempo, essas criaturas desapareceram. O que restou foi a floresta, o cerrado, a caatinga, e sob eles o silêncio dos fósseis, escondidos sob toneladas de terra, esperando serem redescobertos. O Brasil esqueceu seus monstros. Hoje falamos dos dinossauros da América do Norte, dos répteis voadores da Ásia, dos predadores marinhos da Europa. Mas esquecemos que o Brasil, esse país tropical tão associado à natureza vibrante, foi um dos epicentros da vida pré-histórica na Terra. Aqui nasceram os primeiros dinossauros. Aqui vagaram os maiores répteis e os mamíferos mais formidáveis do seu tempo. O Brasil já foi o palco de monstros. E talvez, ao olharmos para nossas florestas, cavernas e fósseis, possamos lembrar que antes do país veio a selva primordial, e ela era cheia de vida, cheia de luta, cheia de monstros. Se gostou do conteúdo, curta e se inscreva no canal. Obrigado por assistir!